E eu quero muito agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que eu esperei muitos anos por isso. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Então creia no teu milagre que Deus vai fazer o teu sonho se tornar realidade. Bom dia, passando para testemunhar para a igreja, para os amigos, familiares, os benefícios do Senhor. Hoje eu passo para testemunhar a fidelidade de Deus e o cumprimento da sua promessa no tempo oportuno de Deus. Deus me prometeu, no momento mais adverso da minha vida, que eu me casaria de noiva. E as coisas de Deus é contrárias às coisas naturais, é totalmente contrário às coisas espirituais. No natural, eu não via chance de promessa nenhuma. Eu achava a promessa totalmente inviável. Ao momento que Deus fez a promessa, era o pior momento da minha vida familiar. Eu estava separada. Meu esposo tinha saído de casa e eu estava num quadro depressivo. E a promessa de Deus era de restauração do casamento. E quem anda por fé não pode viver por vista. E Deus, ele cumpre suas promessas, mesmo que nós sejamos incrédulos, mas ele trabalha em favor de quem nele espera. E o Senhor me falou que eu ficasse em Isaías 54, 5. Que eu esperasse o tempo do Senhor, porque tudo era para a glória de Deus, tudo que nossa casa estava sofrendo. E eu, primeiro, o Senhor me falou através de um pastor, para eu orar pela minha saúde. Ele disse: você casou para sempre? E eu disse: sim. Ele disse: pois o Senhor te dá Isaías 54, 5. O teu Criador é quem é o teu marido. E aí eu fiquei confusa, porque eu pensava: então se o Senhor não quer o meu casamento, porque se é o Senhor que é o meu marido, então é para ficar só com o Senhor. Eu recebi a promessa nesse sentido. Mas não era, o Senhor estava falando para que eu me aquietasse enquanto essa relação, essa situação do casamento. Que eu ficasse casada com o Senhor, que era um tempo de afastamento para que Deus pudesse glorificar o nome dele. E ali eu fiquei, ao longo dos 5 anos, somente buscando o Senhor, somente cuidando da obra, fazendo as missões. O Senhor me levantou no ministério de ministração para mulheres. Então, me envolvi inteiramente com o Senhor e o reino. E o Senhor foi trabalhando pela minha causa, pelos meus sentimentos. O Senhor amorteceu meus sentimentos. Eu não tinha desejo carnais de estar com meu marido. Não, Deus tirou tudo isso. De homem nenhum eu pensava em um dia estar. E o Senhor, ele faz tudo no tempo certo. O Senhor começou a renovar as promessas, a falar que iria restaurar o meu casamento. Mas eu já estava totalmente descansada no Senhor, eu já estava totalmente com Deus, precisando de um milagre da restauração da minha saúde. Então eu não tinha mais focado só na vida sentimental no meu casamento. Eu tinha descansado, deixado meu marido livre e comecei a viver realmente para Deus. Fazer o Senhor a minha alegria, a minha porção. E o Senhor todo o tempo renovava as promessas. Porque quando você está descansado, você já tanto faz como tanto fez. Deus fazer como não fazer. Então, Deus sempre reanimava a esperança. Eu ia numa oração, Deus usava um profeta: mulher, eu te vejo toda de noiva. Eu ficava pensando: mas como, Senhor? Quanto tempo que meu marido saiu de casa? Mas sempre acreditando nas promessas, porque se ele falara, certamente ele iria cumprir. Mas eu não via um sinal dessa promessa ser cumprida, porque o coração do meu marido era totalmente endurecido. Eu também já estava amortecida, já estava descansada, né? Então, seria algo que, se Deus fizesse, seria por ele, para a glorificação do nome dele, porque ele ama realmente família, porque ele se interessa pelos lares, né? E quando eu ia passando os anos, né, o Senhor sempre renovando a promessa. Certo dia eu fui numa clínica na Antônio Salles, no Apivida, levar meu filho, e
ia passando, do lado da clínica tinha uma casa de noiva, e aquelas vestidos, aquelas noivas vestidas aquele vestido lindo, e aquilo reacendeu a chama no meu coração, o desejo de vestir um vestido daquele, e um dia poder casar assim. E o Senhor ministrou no meu coração, um dia tu irá vestir. Eu ainda entrei na loja, peguei ali nos vestidos da moça, perguntando quando seria. Eu não sei, tá? É no plano de Deus, no tempo do Senhor, tô só olhando. Enfim, Deus ia criando essas circunstâncias. E aí você só precisa descansar e esperar o tempo de Deus, porque tudo é no tempo certo. A gente pensa que vai ser de um jeito, mas Deus faz totalmente diferente. E aí eu pensava que Deus iria fazer quando restaurasse o meu casamento, que eu iria me casar assim. Mas não foi, porque Deus ele faz além, e faz muito melhor. E aí, certo dia, eu sempre estava na casa do Senhor, adorando a Deus. Meu desejo era de adorar a Deus com minha família, meu marido do lado, meu filho, mas eu sempre estava com meu filho e sempre ali esperando, né, o tempo de Deus restaurar a minha casa. E um dia eu estava tão triste, pensando assim que quando seria isso, quando ao longo dos anos se passando. E ali eu estava de joelho, quando entrei no templo, fui orar. E ali eu orando sobre o meu casamento com o Senhor, não lembro o que eu falei, mas eu lembro que enquanto eu estava ali de joelho orando, né, pela minha casa, pelo meu marido, Deus confirmou a promessa mais uma vez. De repente o teclado, lá onde os músicos estavam, começou a tocar. E eu, meu Deus, eu reacendi a chama. Meu Deus, mas tu confirma, tu fala. E ali eu entendi o que Deus estava dizendo. Não te preocupa, porque sou eu que vou fazer. E hoje eu estou testemunhando esses sinais, que Deus me trouxe à memória, esses sinais de que esse dia iria chegar. Mas eu, aqui, com cada vez que Deus me falava por esses sinais, usando os profetas e confirmando, eu me alegrava e reacendia um desejo de casar, de ter meu casamento restaurado, e me dava ânimo e força para lutar. E aí, então, eu resolvi esperar, né, e ficar na dispensação. E ali eu saía da igreja reanimada, quando o Senhor reafirmava a promessa. E assim Deus trouxe o meu esposo de volta, quando fizemos 5 anos que estávamos separados, dia 5 de junho de 2016. Ele tinha saído em junho de 2011. E voltou em junho. E eu pensava, é agora que nós vamos nos casar, do jeito que Deus sempre me prometeu. E a gente acha que os planos da gente foram frustrados. Mas não, é só a espera que deve continuar e permanecer. Deus trouxe, mas ele entrou dentro de casa, voltou e pronto, não teve casamento de nada, não teve a festa, não teve o que eu imaginava que era. Porque Deus faz além, queridos. Aí damos continuidade à nossa vida. E eu, às vezes, pensava, filho, eu queria tanto casar. Deus até me prometeu. Ele, não, mas eu não acho legal, não. A gente já está numa idade, não combina com a gente e tal. Aí até brincou uma vez. Depois faz uma festa, prepara tudo e me convida que eu vou. Aí eu, não é assim que Deus me prometeu. Eu sei que Deus tem algo que Ele vai fazer. E assim foram se passando os anos. E nós fizemos 10 anos de restaurados agora, 5 de junho de 2026. E nós estávamos numa cafeteria. E do nada o meu esposo disse assim, nessa cafeteria, era um ambiente bonito, um buffet assim, muito bonito, aberto ali na Barra do Ceará. Ele disse, nós deveríamos casar aqui. Aí eu, sério? Você quer casar comigo? Se você quiser, eu caso com você. Até brinquei. Ele, é muito bonito aqui, vamos casar aqui, vamos renovar os nossos votos nos 25 anos de casados. Eu, glória, é de Deus mesmo, mas já fiquei toda alegre. Eu senti que ali era Deus falando, porque ele não iria falar aquilo se não fosse Deus. E ali eu comecei a orar sobre isso, né? Voltou aquela vontade de casar. E aí passaram-se os tempos, e ele dizendo que eu perguntava, nós vamos renovar os votos? Vamos. E quando foi chegando, se aproximando, que ia ser agora em junho, né? Foi agora 8 de junho, ele começou a procurar as coisas, se animar. E aí Deus nos chamou, nós fomos para um casamento. E era um buffet muito lindo aqui por trás da Bezerra. E ali ele disse, não, vamos casar é aqui. Eu, meu Deus, que coisa linda, era um buffet lindo. Eu, meu Deus, é grande demais o que tu faz. Eu pensava na coisa pequena. E ali eu fui vendo Deus trabalhando, querido.
Deus preparou tudo, Deus moveu pessoas, Deus levantou pessoas para nos ajudar, Deus levantou pessoas que sonhou conosco, Deus levantou pessoas que abraçaram o nosso projeto, que nos presentearam com valores muito significativos que nós podemos pagar os custos da festa, pessoas que nos deram lua de mel, pessoas que nos deram amigas, que nos deram o make-off, que nos deram a cobertura do casamento, o story maker, tudo presente que o Senhor moveu os corações. E essas pessoas já tinham nos presenteado com valores significativos. Então, assim, eu não tenho palavra para dizer como Deus faz. Deus move os corações das pessoas de uma maneira que você não imagina. Deus sonda o teu coração e sabe o desejo do teu coração. Deus sabe que eu amo filmagens, eu amo fotos, mas é tudo muito caro o casamento, muito. Nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos R$3.000 para casar. E Deus abriu as portas e esse casamento saiu completo com tudo que você puder imaginar. Banda, coisa mais linda, a banda, com o buffet completo, meu vestido, a coisa mais linda, minhas demoiselles, as coisas mais lindas, as meninas princesas, eu fiquei encantada. Deus me deu a honra de fazer os vestidos de cada uma delas. Isso para mim foi precioso, isso foi um grande presente do céu, porque você vestir cada uma é um milagre, é uma coisa linda do céu que Deus me deu esse dom, e eu fiz os vestidos de cada uma com tanto amor, tanta gratidão a Deus. Então Deus preparou tudo. A minha cerimonialista me presenteou, ela não cobrou o cerimonial. Deus preparou tudo. Pessoas me presentearam nos presentearam com muitos presentes generosos e cheios de amor, coisas assim que só Deus mesmo, gente, faz. Então não corra atrás das bênçãos. Faça como diz Deuteronômio 28, corra atrás do Deus da bênção, porque o Senhor fará coisas extraordinárias em teu favor. E Deus cumpriu a promessa, e eu já estou aqui testemunhando para a glória de Deus tudo que Deus fez nas nossas vidas. E Ele continua fazendo. Só basta você se sujeitar a Deus, resistir o inimigo, e ele foge de ti. E tu vive o extraordinário de Deus. Que Deus alcance tua casa, tua família. Que você não deixe de sonhar, porque quem realiza os sonhos é somente Deus. Se você também está passando por alguma dificuldade na tua família, creia que Deus pode mudar. Busque o Senhor. Se precisar de ajuda, pode nos procurar. Nós estamos aqui para orientar, para orar com vocês. E não deixe de buscar o favor do Senhor. Deixa eu orar por tua vida. Pai, nós oramos pelas famílias, todos os lares que estão, Senhor, com alguma situação difícil, em desarmonia, Pai. Visita no dia de hoje, anima os corações, coloca fé nos corações e não deixe com que o inimigo venha destruir mais um lar e mais uma família. Que os filhos não venham chorar a ausência dos pais. Que os pais não venham sofrer a dor de ver os filhos sofrendo a ausência dos pais. Em nome de Jesus, ser o centro dos lares, o centro das famílias, Senhor. Cuida de cada coração que está endurecido, vai quebrando. Tu disseste na tua palavra que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E nós cremos na tua promessa e cremos na tua palavra. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, alcança esse lá que está vendo esse vídeo, alcança essa família e que teu nome seja glorificado dentro dessa casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos apoie, nos ajude no engajamento do nosso canal. Compartilhe, deixe aquele joinha e até a próxima, em nome de Jesus.